Boa noite. Estamos aqui para apresentar o trabalho do artigo postado pela professora é, da disciplina Assistência Farmacêutica. E os discentes Alexandro Alves de Matos, Guilherme Ferreira Barbosa e Larissa Gabriele Gonçalves Santa Bárbara. Bom, é, o artigo é a avaliação da assistência farmacêutica na atenção primária no município de Petrolina, publicado por Eugênio Bispo da Silva Júnior e Luciana Macatrão Nogueira Nunes. Bom, a introdução que colocamos é por seu caráter sistêmico, multiprofissional e não pontual, a assistência farmacêutica não se restringe aos procedimentos de abastecimento de medicamentos, como há décadas vem sendo entendido. Sua organização implica em promover a necessária articulação dos vários procedimentos associados à função. Diante dessa introdução que é do artigo, a gente quis inserir algumas observações, tipo essa: quais as dificuldades e desafios, tanto no que se refere à sua estruturação, quanto no que se diz respeito à ampliação do acesso à população a medicamentos. Então, nós vamos estar abordando a respeito dessas dificuldades que a população vem tendo em relação aos medicamentos. Então, uma outra introdução é que, para saná-los, é de suma importância a organização dos mesmos pelos gestores estaduais e municipais, no sentido de sempre buscar o melhor a fim de um funcionamento eficiente. E conforme a assistência farmacêutica ela traz como objetivo justamente o objetivo de avaliar a assistência farmacêutica na atenção básica em Petrolina, município situado no sertão pernambucano, na perspectiva de contribuir com uma análise crítica de organização no SUS, imprescindível para o conhecimento da situação da saúde pública local e o comprometimento dos gestores públicos com a população. Então, isso significa de que é de suma importância a assistência farmacêutica na atenção básica, tanto de Petrolina como de município, para que se tenha uma organização ampla e eficiente diante do SUS e com todo esse conhecimento que é inserido na saúde pública, tenha um comprometimento com a população, dos gestores com a população. Bom, dentro da metodologia, a gente quis abordar alguns aspectos, né? Aí criamos um fluxograma explicativo e para dizer que essa pesquisa, nele está descrito que essa pesquisa ela é qualitativa e quantitativa. Ela é uma pesquisa com método observacional, longitudinal e descritivo, e diante desse método tem uma aplicação de questionário e mais entrevistas agendadas dos descritores da própria assistência farmacêutica da Polícia Nacional de Medicamento. E tem aborda alguns estudos, né, que tipo tem esse estudo que localiza em São Francisco, Petrolina, e tem uma outra pesquisa desenvolvida
em 15 unidades da saúde da família, das quais 5 funcionam como sede operacional dos núcleos de apoio à saúde da família, AMBASF, e entre os meses de maio a junho de 2010. Então, de acordo ao artigo, nós trouxemos esses resultados, né, que a cada equipe da assistência farmacêutica do município dispõe somente de 6 farmacêuticos, sendo 5 vinculados ao NASF, dando suporte, cada um, a 8 USFs vinculadas a uma unidade sede. A secretaria também conta com um farmacêutico coordenador vinculado à coordenação da assistência farmacêutica. O perfil dos pesquisadores, 4 eram do sexo feminino e 3 do sexo masculino. Todos concluíram a graduação em ciências farmacêuticas e o tempo de trabalho variava de 1 ano a 6 meses, com jornada de trabalho de 40 horas. A escolha, né, das licitações para compras de medicamentos feitas pelos municípios atende aos princípios da legalidade e transparência da administração pública. O estudo de Vieira, 2010, diz que o percentual encontrado indica que podem estar havendo perdas devido à inobservância das normas, à ausência da qualificação e ao treinamento do pessoal responsável por sua execução. A importância da relação municipal de medicamentos essenciais, que é a REMUNE, né? E a seleção é feita pelos farmacêuticos que compõem a equipe da assistência farmacêutica, seguindo a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, uma das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos. A assistência farmacêutica municipal não apresenta central de abastecimento farmacêutico. Trouxemos aqui esse gráfico, né, para melhor entendimento, que é a distribuição das unidades de saúde da família que realizam a etapa de programação do ciclo de assistência farmacêutica relacionado ao controle de estoque. No controle de validade, é necessário, né, fazer um levantamento detalhado do seu estoque e do que está nas prateleiras, né, o inventário, digamos assim, ou a contagem de estoque, que faz o levantamento, que é importantíssimo para entender qual é a situação atual. Os documentos de entrada e saída devidamente arquivados para que não haja desvio, né, de troca de documentos, não haja perca dos produtos. Os acompanhamentos contínuos de estoque, né, que é a reposição, né, de maneira contínua, que é para buscar a maior rotatividade de mercadorias e baixo estoque. Em muitos casos, essa estratégia apresenta preços não tão competitivos, pois visa a compra de menores quantidades e maior fluxo. Temos também aqui o registro de entrada e saída de cada produto, que significa que todos os produtos que chegam no seu estoque foram registrados, assim como os que já saíram e precisa dar baixa, né? A ficha de prateleira atualizada destina-se a controlar, né, o material no próprio local em que está estocado. O seu uso evita a necessidade de estar contando material cada vez que deseja certificar a quantidade no estoque, né, digamos assim. No quesito armazenamento dos medicamentos, foram revelados problemas quanto à infiltração e umidade. 27% das unidades apresentaram situação desfavorável, seja muita umidade, muita infiltração, em lugares extremamente precários. O procedimento dos registros de temperatura de geladeira para os produtos termoláveis foi constatado em apenas 13% das USFs, e não houve relato a respeito do controle da temperatura do ambiente em que se encontrava. Em algumas unidades com condições extremamente precárias, é disponível uma sala específica para a farmácia, na qual há o armazenamento e a dispensação. E a respeito dos procedimentos operacionais padrão, que são os POPs, apenas 20% das USFs responderam que possuíam para normatização de procedimentos de dispensação. Logo em seguida, trazemos um gráfico de constatação das condições de armazenamento de medicamento nas unidades de saúde da família.
medicamentos que eram armazenados com outros tipos de material, exemplo, material de limpeza, alimentos, etc. Exposição ao sol desses medicamentos, como era a higiene do local ao qual eram armazenados esses medicamentos. Medicamentos em ordem alfabética, como eles eram organizados, se eles eram organizados em ordem alfabética, o registro de temperatura da geladeira e também as questões de problemas com infiltração e umidade. A falta de remédios e a capacitação insuficiente foram citados por todos os farmacêuticos como alguns dos principais problemas apresentados nas USFs. Infraestrutura inadequada para o armazenamento dos medicamentos também foi muito citado. Conforme Araújo de Freitas, em 2006, a atividade da AF nas unidades de saúde da família torna-se praticamente impossível devido a esses problemas. A execução da pesquisa de campo nas USFs possibilitou aprender determinados elementos da AF local por meio de um olhar mais próximo da realidade. Nas condições da pesquisa, pode-se constatar também que a AF na atenção primária em Petrolina esbarra em dificuldades relacionadas à falta de apoio estrutural para o trabalho. Não tinha estrutura de trabalho, então eles tinham muita dificuldade com isso. Notou-se também insuficiência no número de profissionais, os sobrecarregando de maneira sobre-humana e responsabilizando pelas falhas resultantes do acúmulo de atribuição. Então, tem falha na estrutura, tem falha na questão de números de profissionais, ou seja, o número de profissionais era muito pequeno, então os que tinham eram extremamente sobrecarregados, de uma forma que o trabalho às vezes tinha falhas, tinha problemas e ainda esses profissionais eles eram responsabilizados por conta desses erros, que são totalmente por conta de falta de estrutura, armazenamento e outros problemas que já foram citados. Constatou-se também a escassez de treinamento e ou capacitação de outros profissionais envolvidos no ciclo de medicamentos das unidades e almoxarifado. Não tinha capacitação, não tinha treinamento. Então, as pessoas que eram atribuídas para fazer esse serviço, na maioria das vezes, não sabiam fazer aquele serviço. Bom, e logo em seguida nós temos as referências que foram utilizadas para a realização desse artigo que serviu como base dessa apresentação. Espero que tenham gostado e até a próxima!